Pronto. Hoje é bem tranquilo. Hoje é um assunto bem legal. Depois vamos fazer uma meditação. Antes da gente fazer uma meditação, vou te perguntar: tu escuta quando eu bato o sininho? Bem pouco. Bem pouco, né? Esse meu microfone aqui é tão bom que ele não pega o som do sino, nem de música, nem do on. Ele filtra o som. Que coisa séria. Mas enfim, eu vou bater o sino de qualquer forma quando a gente começar a meditar, e aí vou bater também para a gente finalizar. Mas aí eu falo que a gente finaliza. Então, o assunto de hoje é bem gostoso, é bem rapidinho, já que ontem a gente também estudou bastante, né? Vou compartilhar aqui. São qualidades. Espera aí que eu já botei lá adiante o slide. São qualidades que os professores dizem que surgem na nossa mente naturalmente quando a gente começa a praticar yoga e, na verdade, qualquer outra prática espiritual que cada um acredite, assim. Essas qualidades, elas são meio como um teste, sabe? Um checklist para a gente ver se está funcionando ou não a nossa prática. Os grandes professores falam que, eu botei para gravar, né? Botei. Quando a gente está com uma mente e um coração mais calmo, algumas qualidades se manifestam naturalmente. Lembra que para o yoga a gente já é perfeito, né? Então, existem inúmeras qualidades que a gente poderia manifestar, mas existem algumas que se manifestam mais facilmente com o coração e com a mente mais tranquila, com o corpo mais harmônico, né? Uma dessas qualidades eles chamam de bondade amorosa. São qualidades bem questões assim práticas, né? De vida, de relacionamento. Então, uma vida que tem todos os nossos esforços dirigidos em encontrar felicidade genuína para nós e para os outros, essa é uma vida de bondade amorosa. Então, bondade amorosa, eles dão esse nome para essa motivação interna que a gente tem, mesmo que seja de ser uma pessoa melhor, não precisa de ser para alcançar a iluminação, como diz o yoga e outras filosofias, mas de ser uma pessoa melhor. Quando a gente tem essa motivação interna e está tudo mais organizado dentro da gente, essa bondade amorosa surge. Eu nem vou entrar na questão dos venenos, né? Todos os professores sempre falam que, por exemplo, o veneno da raiva, ele tem a sabedoria do espelho. Então, em vez de tu ter, ele sempre tem um contraponto. Então, em vez de tu ter raiva da pessoa, tu consegue te colocar no lugar daquela pessoa, consegue entender por que que ela se movimenta assim, porque ela foi criada assim, porque, enfim, tudo aquilo que a gente consegue ver, e aí a gente acaba tendo um antídoto para o veneno, por exemplo, da raiva. Nesse caso aqui, eles nem citam esse tipo de contraponto, são só qualidades que se manifestam. Então, a gente começa a ser uma pessoa com essa motivação de querer ficar melhor para que tudo em torno fique melhor. Não só que a gente se sinta melhor, mas que o nosso equilíbrio transpasse, né, só a nossa vida particular e comece a envolver todas as outras pessoas. Tudo certo? Bondade amorosa? O outro é a alegria empática. Essa é uma qualidade bem legal e é uma qualidade que às vezes os professores falam que nos tira de algumas situações assim de tristeza. Porque dependendo da época de vida que a gente está, às vezes a gente não tem momentos, por exemplo, perde algum familiar, né, alguma pessoa querida da família, alguém falece. É um momento que de alegria, a gente não fica naquele período alegre, mas a gente consegue manter uma alegria empática, que é se alegrar pela felicidade dos outros.
Então, a alegria empática que é ficar feliz porque o outro se deu bem, porque o outro tem uma relação bacana, porque o outro tem um filho legal, porque, enfim, tem sucesso no trabalho, conseguiu fazer uma viagem. Se alegrar e se colocar feliz pela felicidade dos outros, mesmo que momentaneamente a gente até não esteja tão feliz, é uma grande chave, assim, para a gente se manter bem. E diz que isso nasce naturalmente quando a gente está equilibrado, a gente tem essa alegria empática e não vem, né, a inveja ou qualquer coisa desse tipo. Aí depois, equanimidade. Essa fotinho eu botei porque é aquela história, né, que diz que uma mãe ama todos os filhos da mesma forma. Eu só tive uma filha, então não tenho... Tu tem mais de uma filha? Um filho? Só tem um também, né? Não, eu não tenho filho. Ah, é? Tu não tem filho. Eu achei que tu tinha filha. Não, tu não tem. É. Bom, então tu não consegue. Eu também não consigo falar sobre esse exemplo, porque eu só tive uma filha. Então, enfim, né? Só uma filha. É, mas diz que há controvérsias, né? A equanimidade é essa coisa de entender todas as situações, né? Entender todas as pessoas e gostar de todas as pessoas da mesma forma. Tem controvérsias que diz que ah, tem mãe que gosta mais de um filho ou de outro, né? Mas, enfim, o exemplo é esse, assim, que a gente goste das pessoas e dos seres de uma forma igual, né? A gente sente muito isso em todos os lugares, né? No trabalho, até nos lugares de estudo, quando tem uma pessoa assim que o professor, ou que o chefe, ou que alguém da família dá mais atenção. É muito legal, sabe? É claro que às vezes quem procura mais, quem investe mais na relação, seja qual for profissional, de estudo, de relacionamento, provavelmente vai ter um retorno maior do outro lado. Mas o olhar deveria ser sempre igual para todas as pessoas. E isso é uma coisa que a gente tenta treinar, mas que os professores também falam que é uma coisa que surge, a gente começa a tratar todo mundo mais ou menos igual, assim, não tem muita diferença, né? Ninguém mais é a bolachinha recheada do pacote, né? Então, equanimidade é uma qualidade que também surge quando a gente está equilibrado. A outra qualidade que surge é compaixão, né? Essa é Madre Teresa de Calcutá, eu sou fã dela, acho que o trabalho dela é incrível, né? E essa parte aqui se desdobra em mais algumas explicações, porque a gente ser compassivo com quem, no caso aqui, Madre Teresa tratava, né, de doentes e pobres, em situação de miséria total na Índia, né? Às vezes, por um lado, até é fácil, né? Aqui eu coloquei essa frase aqui, porque foi a compaixão, a força motivadora que fez com que Buda se levantasse de sua meditação solitária sob a árvore Bodhi e que o inspirou a conduzir os outros a um estado duradouro de felicidade genuína. Diz que quando a gente tira um pouco o foco da gente e começa a fazer coisas para as outras pessoas, e isso é a energia que te move, claro que a gente não se abandona, mas que a gente também olha para os outros e a gente começa a fazer coisas para outras pessoas. No início é muito no nosso ciclo familiar, né, de amigos, começa a nascer essa compaixão. Diz que Buda, né, atingiu a iluminação. Então ele entendeu o Buda esse que a gente conhece, o Siddhartha Gautama, ele era um homem comum, assim que nem a gente. E aí ele foi sentar para meditar, ele era um príncipe, abandonou tudo e foi sentar para meditar. Primeiro estudou com os professores indianos, depois resolveu sentar e meditar silenciosamente debaixo dessa árvore que eles chamam de árvore Bodhi, que tem até hoje lá na Índia, dá para ir lá ver a árvore. E,
E Buda atingiu a iluminação, então ele entendeu todas essas questões transcendentais. E diz que por alguns instantes ele até pensou em ficar ali, porque enfim, ele já tinha resolvido todos os problemas da vida dele. Mas aí ele olha para as pessoas em volta e percebe que todas as pessoas estão sempre num ciclo de felicidade e sofrimento. A gente tem períodos de felicidade, depois entra em sofrimento, depois tem felicidade, entra em sofrimento. Isso às vezes durante um dia, isso às vezes períodos mais longos, mas sempre a gente está nesse ciclo. Aí diz que é isso, essa compaixão que brota em Buda, que faz ele levantar da meditação dele e sair ensinando Índia fora, né? Buda ficou pela Índia. Então, essa é uma das energias que mais faz com que a gente se libere um pouco do eu. Os grandes professores sempre dizem assim: quando dá problema, quem está dando problema é o eu, é o ego. E com essas práticas que a gente faz de meditação, de yoga, a gente começa a perceber que esse eu que às vezes a gente se fixa, ele é muito fake, ele é falso, porque ele não é um eu verdadeiro, porque a gente muda toda hora. Algumas coisas a gente não muda. Oi, Marili, boa noite, bem-vinda. Algumas coisas a gente não muda, mas a maioria das coisas a gente muda, sabe? Situações de vida, o que a gente queria no passado, o que a gente vai desejar no futuro. Então, às vezes, a gente se prende num eu, assim, muito fixo, e, na verdade, aquele eu nem existe. Para os grandes mestres, o eu não existe. A gente é, na verdade, um fluxo de vida, um fluxo de pensamentos, um fluxo de desejos, um fluxo de ideias. A gente deveria entender isso, né? Porque, por exemplo, eu já tive um marido, hoje tenho outro. Então, há 10 anos atrás, a Marili conheceu meu primeiro marido. Eu era outra pessoa, eu tinha desejos de viver onde eu morava numa fazenda, aquela coisa toda, não sei o quê, e aquela Carla não existe mais. Então, a fixação, ah, no momento que a coisa está acontecendo, por isso que os grandes professores dizem assim: leva as coisas um pouco mais leve, sabe? Porque as coisas vão mudar, a gente querendo ou não. Então, assim, uma fixação muito grande a um papel, por exemplo, a um emprego, a um relacionamento, até mesmo uma questão de filhos. Vocês duas não têm filhos, mas é uma das grandes questões femininas, e eu acho que masculinas, não sei, né? Não sou homem nessa vida, que é essa questão de filhos, mas infelizmente os filhos também podem morrer, né? Não é que vai ser uma mãe, né, destrambelhada, como se diz aí no sul, mas a gente ter um pouco essa consciência faz com que a gente aprecie o que está acontecendo, porque vai passar, as coisas vão mudar. E a gente não se fixa tanto aquilo, a gente, na verdade, a gente não briga tanto para manter essas identidades funcionando, sabe? Se funcionar, maravilha, mas se der muito, muito trabalho para funcionar, provavelmente não é aquela identidade, aquele ali não é o teu lugar, entende? Porque aquilo também vai passar e tu desperdiçou uma grande quantidade de energia dessa vida para sustentar uma coisa que também vai passar. Não deveria, pode perceber as coisas quando fluem, quando dão certo, pelo menos em algum momento aquilo flui assim. Depois a gente coloca um esforço, às vezes é antes, às vezes é durante, mas tem algum momento que aquilo flui, aquilo tem que andar, aquilo se abre assim. E às vezes a gente insiste muito em uma coisa que não flui. E é uma perda de tempo, porque aquilo também vai passar, pelo menos a nossa vida vai passar. A gente está falando de compaixão agora, as qualidades, Marili.
que surgem com uma mente mais equilibrada. Aí aqui eu botei uma frase do Dalai Lama, né? Um estado de mente que é não violento, que não fere, não agride, é uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem de seus sofrimentos. Está associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade para com os outros. E nessa questão compaixão, eles colocam que tem 3 níveis de compaixão. A compaixão por aqueles que experimentam o sofrimento e a dor. Essa é fácil, né? Esse aí, agora eu ainda fui caminhar com o nosso cachorro aqui e tinha um gatinho que desde ontem eu não fui caminhar, mas o Daniel disse que ontem ele também não estava bem. Tem um gatinho de rua, assim, que tem uma casa abandonada cheia de gatos, que as pessoas dão comida. O gatinho não estava bem, e é claro, né? A gente se compadece, né? Ah, será que alguém está tratando? Será que alguém vai levar no veterinário, vai dar um vermífugo? O que será que está acontecendo? Então, essa compaixão por quem está sofrendo é uma compaixão fácil que a maioria das pessoas tem. Essa segunda compaixão é que é um pouco mais difícil. A compaixão por aqueles presos em preocupações mundanas na busca da felicidade. Porque é muito difícil a gente ter compaixão por quem está muito melhor que a gente em N questões. Aqui, no caso, era mais fácil eu achar essa fotografia de um carrão de muitos dólares e a gente ter compaixão não é assim, ai, coitadinho, ele é rico. Ai, coitadinha, nasceu tão bonita e ficou rica, ainda casou com um cara mais rico ainda. Não é isso. A gente tem compaixão quando as pessoas estão melhores teoricamente do que a gente, mas elas estão presas numa vida totalmente mundana. Em nenhum momento da vida delas, elas param para saber o que vai acontecer depois que a gente morrer, que é uma coisa inevitável e a única coisa certa da vida, né? Como o pessoal diz, que é a morte, o nascimento e a morte. Em nenhum momento essas pessoas param para pensar nisso. É um desejo tão grande de aproveitar a vida, de curtir os prazeres são maravilhosos, mas a gente vai, bem ou mal, morrer, a gente vai envelhecer, né? Dependendo da idade, eu que já estou agora quase 50 anos, né? Faço o mês que vem. Começa, tu começa a olhar que as coisas passam muito, muito, muito rápido, né? E os prazeres que eu tive foram muito bons, maravilha, continuo tendo, mas só isso vai acabar, né? É como se tu guardasse todo o teu dinheiro, todos os teus investimentos numa coisa furada, que está sempre se indo, né? Onde é que eu vou ir parar? Onde é que a Carla vai parar quando eu morrer, né? Então, ter compaixão por essas pessoas que perdem a vida toda sem nunca terem um olhar transcendental. É difícil, porque normalmente a pessoa está tendo prazer, a pessoa está feliz, enfim. Compaixão por aqueles fixados em uma falsa sensação de eu e meu. Eu coloquei esse desenho aqui da mulher olhando para o espelho, porque é, é uma compaixão de assim, nem o nosso próprio corpo é nosso, né? Porque a gente não consegue comandar ele plenamente. Às vezes a gente se fixa, eu, por exemplo, sou bem fixada em questões de aparência e tal, mas assim, tem coisas que são inevitáveis, né? Que a gente não vai conseguir evitar. Então, ter compaixão também por pessoas que ficam fixadas. Eu me lembro que eu tive uma aluna. Lá, tem uma escola que se chama Mudra Yoga, ali em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Acho que foi em 2018. Eu dei um curso de formação lá, na Mudra. E eu tinha uma aluna que era muito bonita, uma morena, muito bonita, assim, uma morena de pele clara, sabe? Mas perfeita, menina perfeita, devia ter uns 25, 27 anos. E aí ela era casada com um menino também muito bonito, que eu acho que era do exército, da brigada, e sustentava ela.
e ela quase não trabalhava, tinha saído do emprego, aí o namorado, esse marido, deu o curso para ela, aí ela, assim, sábado, quando chovia, ela não ia, aí dia não sei o que, ela também não ia, e levava tudo mais ou menos, sabe, nas coxas, como a gente diz. E aí, uma vez, ela veio conversar comigo e eu disse assim, tu tá, tu tá num deleite pela tua beleza, porque tu é muito bonita. A gente via claramente que o namorado, o marido lá, era completamente apaixonado por ela, dava tudo para ela. Só que a beleza dela vai acabar um dia também. E talvez o rapaz morra, talvez se apaixone por outra pessoa, e ela não estava fazendo nada, sabe? Não estava nem fazendo o curso que ele tinha pago para ela começar a trabalhar com yoga, que ela disse que queria trabalhar deleitada naquele prazer, naquela fixação que existia um eu ali de uma moça bonita, e que é uma moça bonita até que idade, né? Vai depois dos tipo 50 anos, não dá mais para dizer que eu sou uma moça bonita, eu sou uma mulher bonita, mas de moça eu já não tenho mais nada, né? Então, assim, essa fixação ao eu, e se a gente for pensar, eu acho que eu não sei dar uma porcentagem, 70% das pessoas, 80, 90% das pessoas acreditam que são mesmo esse corpo físico. Tudo que a gente tem, né? A gente briga tanto pelas coisas, por, enfim, celulares, coisas de casa, não sei o quê. Também, né? A gente vai morrer e vai ficar. Não significa que a gente vai virar riponga, não sei o quê, que não vai mais trabalhar, que não vai mais querer ter casa, carro. Não é isso. Mas entender que nem isso que a gente tanto acha que é nosso, realmente é nosso, né? Que a gente também tem que largar uma hora, né? Que as coisas, acho que foi com a Marili que eu estava falando um dia na questão de doença, acho que foi ontem até, nem sei mais, ou foi alguém que eu atendi, não me lembro mais, que a gente estava conversando e eu digo, olha, às vezes, acho que foi numa paciente que eu atendi, semana passada online, eu disse para ela, olha, num momento muito difícil da minha vida, quando a minha mãe estava muito doente ainda em casa, e era aquela confusão de cuidadora e não sei o que, não sei o que lá, e era tudo muito difícil e desgastante. Eu, às vezes, ficava muito feliz por entrar e tomar o meu banho sozinha. Ninguém precisa me ajudar para tomar banho. Quando a minha mãe, no final da vida, tinha 3 pessoas para ajudar ela a tomar banho na cama. Então, assim, essa coisa da gente não se fixar ao eu e saber entender que tudo passa, mas saber valorizar essas pequenas coisas que a gente está tendo e vivenciando, às vezes é um grande pulo para a gente não entrar em grandes buracos depressivos e tal, né? Situações difíceis todo mundo tem, né? Tá fazendo sentido para vocês, gurias, ou tá muito maluco assim? Bom, isso aqui eu já passei para vocês, é uma meditação de Metta Bhavana. Os grandes mestres dessas linhas transcendentais, o yoga não é religião. Vou repetir de novo, o yoga não é religião, mas todo professor de yoga na Índia vai virar para ti e vai dizer: se tu tem uma animosidade, se tu tem alguém que não, que enfim, houve uma briga, houve uma discórdia, entre aspas, nutre bons pensamentos por essa pessoa. Eu botei entre aspas, porque na real, o que eles falam na Índia, eles vão dizer que é para te rezar para a pessoa mesmo. Então, a gente tentar sair dessa energia negativa que se cria, essa metabhavana, a tradução é amor universal, né? Bhavana é amor. Então, meta bhavana seria o amor universal. Então, a gente às vezes faz para a gente e às vezes a gente repete essas frases para quem a gente tem uma certa dificuldade, né, de relacionamento, que é para ir cortando, porque na verdade, para o yoga às vezes ele é bem chato assim, sabe?
porque ele vai te dizer assim: os teus maiores professores são as pessoas que te incomodam. Aí tu diz: ai meu Deus, isso parece um negócio espírita, católico, não sei o quê. Mas na visão do yoga, ele vai dizer que é aquilo que te desequilibra. Aí, se te desequilibra, mostra que tu ainda está no caminho, que tu ainda tem coisas a desequilibrar. Não significa que a pessoa está fazendo uma coisa certa, porque ela, sei lá, te roubou, te ofendeu, te bateu, não, não é isso. Mas a pessoa te mostra que a gente ainda tem fragilidades, né? Na nossa mente, né? Na nossa maneira de ver as coisas. Então, ele vai despertar aquilo, ele vai despertar a raiva, ele vai despertar algumas coisas, né? Tem algumas pessoas que sabem apertar os botões certos, né? Ele vai despertar aquilo que, na verdade, existe em ti, tem que ser curado. Provavelmente não vai ser curado com essa pessoa, mas o que ele está despertando em ti não está nele, está em ti. E isso é triste, que o yoga diz claramente: a raiva está em ti, não está na outra pessoa, está em ti. Então, a gente tentar evitar que esse veneno, esse grande veneno da raiva que permeia a mente humana, aumente e ainda a pessoa que fez aquilo despertar ainda vire o foco da nossa raiva, existe esse tipo de meditação, né? Que aí tu substitui ali os três pontinhos pelo nome da pessoa. Então, que fulano seja feliz, que se liberte do sofrimento, que supere as verdadeiras causas do sofrimento, que se liberte totalmente do seu karma, que manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres e que encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Carla, eu Bom, tenho um exemplo para dar bem fala. bom. Ah, Na verdade, o que eu tenho visto é olhar assim para as pessoas e ver que aquilo está em mim mesmo, reconhecer que está em mim. Por exemplo, eu nunca faço nada, eu passo só em casa, 24 horas, né? 24/7, 7 dias na semana, trabalhando numa coisa e noutra, né? Atendendo, fazendo as coisas, tentar, né? As coisas andarem, coisa e tal. Aí tem uma amiga minha que foi quem me indicou para morar onde eu tô morando. E por incrível que pareça, a gente, quando a gente está cada vez mais consciente, na hora eu não percebi, assim, foi uma trama mais ou menos de uns dias, e nem ela percebeu. É isso que eu quero dizer, assim, que tá na pessoa, mas ela não tá consciente fazendo, é até inconsciente, porque aí tu lembra que eu falei assim, eu vou mudar daqui, coisa e tal, né? Porque essa minha amiga me convidou para ir para Garopaba para morar lá e coisa e tal. E aí, na verdade, olha só. Aí, na verdade, ela me convidou para ir para Itapema, que ela tá num Airbnb, porque ela tá dando aula em Itajaí, então ela tá ficando no meio do caminho, mais perto de lá. E eu falei, bah, não faço nada, tô aqui 8 meses, bem dizer, e não fui na praia ainda, assim, né? Curti um dia de praia e fui. Aí eu comecei a perceber tudo, assim, de que nível, aonde que ela me pegava os gatilhos, assim, porque ela é super forte, ela é bem ela é forte, ela vai dirigindo as coisas assim, e eu observei e eu pensei, não, mas isso tá em mim, só que de um outro lugar, eu já sei que eu quero ter o controle, eu vou para o medo, vou para insegurança, porque é controle, porque eu quero ter controle da situação, mas a gente não tem controle de tudo. Então, nela tá mais exacerbado, então eu consegui ver isso assim, e que ela, na verdade, daí ela queria alguém porque o cara que tá lá vai sair, daí vai ficar os cachorros e os gatos e coisa e tal. Então, na verdade, ela não tá me salvando, dizendo, olha, eu tenho um lugar para ti aí, não tá legal. Não, é porque de algum lugar, claro que é inconsciente. Eu vou beneficiar ela na necessidade dela. E de um certo lugar, é como se a minha mente pequena, o meu medo, o meu ego, toda essa situação de querer ter controle, na verdade, juntou-se lá com o dela, que de algum lugar a gente está frequenciando, e aí já fez a salada. E aí eu pensei, não, freia tudo. Eu consegui ver essa situação. Falei, não. Aí tá, daí ela falou, mas vai lá ver a casa. Aí fui lá ver a casa na volta para cá.
de noite, né, e coisa e tal, de BlaBlaCar, e aí peguei carona com uma amiga que é para lá dela, daí depois, então assim, tudo muito dirigido, o dia passou dirigido por ela, eu observando tudo aquilo, assim, uma coisa de controle muito forte, eu falei, não, mas isso tá em mim, e, só que tá num outro nível, entendeu? Mas eu ainda tô nisso, então eu consegui observar todo o cenário, assim, e aí depois eu disse para ela, né, no dia seguinte, fui lá ver a casa e falei, não, olha o que que eu ia fazer. Por causa de controle, eu ia me meter num lugar que não é meu lugar, não é minha frequência. Então eu consegui observar tudo assim, sabe? Por causa do medo, eu estava me colocando nessa situação, insegurança. E eu não deixo de ter a mesma atitude que a dela, só que de um outro nível de consciência, de Sim. observação, mas foi o que eu frequenciei. Então eu consigo entender isso aí que tu falou. Então eu vejo isso assim, ah, não, mas isso está em mim. Aí eu começo, onde que está em mim? Aí eu identifico bem, sabe, que nível que isso está, né? E tá E ali, assim, tá de ali. passagem, a Marili sempre tem uns lugarzinhos muito ruins para morar, né? Ou é Florianópolis, é Garopaba. Se eu tivesse em Porto Alegre, Ai, podia crer que eu ia para Garopaba aí nessa casa. ai, Marili, eu também quero ir para Garopaba. É, então, mas aí eu cheguei lá, ela tinha me falado, ah, tem uma parte da casa que entra água, porque os vizinhos, o terreno está mais alto, e a casa está bem rente ao chão mesmo. Assim, não é que eu sou, mas é bem diferente do que eu estou morando hoje, apesar de ser só 2 peças. Lá não ia ser muito mais peças, mas ia ter, mas assim, meu Deus, no que eu tô me metendo? Tipo, mais difícil o acesso. Eu falei para ela, o cara do BlaBlaCar não queria me pegar lá, depois uma guria também não me aceitou porque ia ter que dar, não ia me pegar lá. Daí eu falei, tá, mas e o Uber funciona lá? Não, muito pouco, tem que pagar R$ 20 a mais, além do preço, para ir lá te buscar. Eu pensei, eu vou ficar amarrada aqui, faço tudo a pé, eu não faço nada. Imagina lá se eu vou fazer, entendeu? Sim, sim. Então aí eu comecei, não, tô indo para uma furada, entendeu? Às Tipo assim, vezes, você começa a é, ver onde é que o meu ego tá me metendo, o meu medo, minha insegurança, o meu controle, onde é que tá me botando isso, entendeu? é, E inconsciente ela estava fazendo todo esse movimento, não é consciente, porque ela sempre foi muito amiga e tudo, então assim, sim, mas de um lugar ela estava pensando no qual era a necessidade dela agora, entendeu? Tanto que a amiga dela que foi me levar lá, que estava indo para lá, que mora lá, que estava em Itapema, falou assim: ah, pois é, tu podia vender lá e coisa e tal. Daí ela falou: "Ah, agora eu não posso, ela tá indo para lá, como se daí eu fosse a desculpa, deu. Falei para ela, não, amiga, eu não quero te prejudicar. Não, eu não quero vender. A Lauren que falou isso. Tem outras 2 pessoas interessadas em alugar. Tipo assim, quer dizer, tu entende que ela estava me usando de uma forma ou outra inconsciente, e até para dizer para outra. Então a gente faz isso o tempo inteiro, a gente, mente para os outros inconsciente, entendeu? Tu vai fazendo, te dando desculpa. Então, esse é um processo bem forte de controle e da gente não ser íntegra e verdadeira com o que realmente eu estou sentindo, como que eu estou agindo com o outro, tu observar essas coisas. Eu faço um trabalho bem forte assim com isso, né? E essa coisa da oração ali que tu falou, eu também aprendo que na verdade, e é difícil, mas que tu trazer o outro e desejar o melhor, fazer uma oração, desejar, né, que a paz esteja no templo, na casa daquela pessoa e a gente vai também se trabalhando, mas não é fácil, né? Mas eu entendo esse vocabulário, claro que no budismo é bem dizer entrelaçado, mas é o mesmo é. ponto de vista, assim, né? Não é Desculpa, falei pra fácil, caramba. porque, não, imagina, maravilhoso. Não é fácil porque tu tem que se colocar num lugar de observação, que é isso que a gente vai treinar com a meditação cada vez mais. E Quando é a gente difícil porque às vezes a gente vai para a culpa. Eu tenho muito esse problema de daí me julgar e muito para a culpa, daí eu tenho que me libertar e sair disso, assim, porque eu consigo, bem, para mim é meio punitivo, assim, sabe? Bah, ainda tô nisso, ainda tô repetindo isso, mas é num nível diferente, eu vou vendo que eu vou mudando de níveis, mas eu continuo ali me justificando muito, julgando muito, controle ali bem presente, né? os Desculpa, só professores para. falam que não tem karma e mérito que não acabe. Trocando em outras palavras, não tem coisas ruins ou coisas boas que não acabem. Em algum momento vai acabar, mesmo que acabe com essa vida e aí na próxima. Então, assim, os grandes mestres, eles dizem assim:
fica feliz quando tu tá passando por uma situação difícil. Aí tu diz, ai, fala sério, né? Isso é impossível. Mas em alguns momentos a gente consegue, quando não é uma coisa muito ruim, a gente olha assim e diz, ah, isso foi horrível, mas aí no dia seguinte passou já um pouco, e aí tu diz, bom, agora acabou, já foi, sabe? Tem professores que dizem, a gente que no yoga a gente pode renascer como qualquer ser, né? Como bicho, no yoga não é como no espiritismo que tu vai só nascendo e, entre aspas, eles falam evoluindo. Não é assim. Para o yoga, tu é uma consciência livre que, se dependendo do teu karma, tiver que vir como bicho, ficar um tempo como planta, ficar um tempo sem corpo, que seria, sei lá, espírito, para o espiritismo, isso tudo acontece. Ficar num outro reino, num outro mundo, muito melhor que o nosso também, tiver mérito para isso. No yoga é livre, esse vai, vem, volta. E aí tem os infernos, para o yoga também tem isso, no hinduísmo também existem, não é nada mais do que a nossa mente, mas existem estados mentais, é como se tu entrasse num sonho de muita dificuldade, muita tristeza, que é basicamente o inferno dos cristãos, tá? Carla, mas a gente vê isso aqui, né? A gente vê que às vezes eu já passei por isso, da tua mente te prender tanto que tu vê que tu cocriou várias coisas que desnecessárias e que tu fica presa naquilo ali. Então tu imagina, eu acho que é isso que acontece num nível muito mais intenso. A gente vê naquele Amor Além da Vida que a mulher dele vai e se prende numa dimensão X. Vocês viram Amor Além da Vida? Eu Não, acho que acho é que desse não. acho que é desse lugar, assim, tu te prende na tua mente, tu acredita naquilo tão piamente que tu te prende ali. Então, e aí esses mestres falam o seguinte, que uma dor de cabeça no reino humano, que é o nosso, pode liberar karmas imensos que tu teria num reino animal, por exemplo. Então, às vezes, tu tem uma dor de cabeça, a Mariúcha lá quebrou o dente, teve que arrancar, coisa chata pra caramba, né? Então, assim, não, ninguém vai ficar feliz de quebrar o dente e ter que arrancar o dente. Mas tem esse lado assim que os grandes professores falam isso, olha, não é ruim, tu pode ficar triste, mas algum karma está se desfazendo, entende? Aquilo veio e se desfez e acabou. E poderia ser muito pior e poderia ser muito mais longo se ele viesse numa outra situação, sabe? Aí eu vou dizer uma coisa que eu nem sei se eu deveria dizer, mas vou dizer. Quando tu começa a entrar em práticas espirituais, os teus karmas aceleram. Só que eles aceleram, só que eles vêm atenuados. Só que às vezes tu olha assim e diz, Jesus Cristo, mas que falta mais acontecer? Quebra o dente, fura o pneu do carro, a filha não sei o quê, o marido não sei das quantas, o prédio fica sem água, o cachorro morde o vizinho. Aí tu diz, pá, será que dá para parar um pouco? Que eu não vou dar conta de tanta coisa para resolver. Mas ele de vez vem assim, quebra um dente, que poderia ter sofrido um acidente, quebrado o maxilar, caindo no chão. A filha, sei lá o quê, machuca o olho, poderia ter machucado a cabeça e o cérebro. Sabe? Aquilo vem, o karma acelera, mas ele vem atenuado, porque tu tem a intenção de, enfim, no mínimo, te tornar uma pessoa boa. Então, tu abre uma porta para que as coisas comecem a surgir na tua vida. Diferente de tu ficar surfando numa onda só de mérito, vai que tu foi uma pessoa muito boa em outra vida. Vai que tu é uma pessoa muito boa já há muitas vidas. Então, assim, tu tem uma vida financeira estável, tu tem um relacionamento bom, tu tem uma família boa, tu tem saúde, tu é bonito, bonita. Isso tem pessoas que são assim. Então, essa pessoa está surfando, não tem nada de errado nisso. Mas essa pessoa está surfando numa quantidade de méritos de ter uma vida boa e estável,
por um determinado tempo, mas esses méritos, assim como o karma, também vão acabar. Então, que ela faça bom uso e que ela continue gerando méritos, até a gente atingir a iluminação, a liberação da roda de Sansara. É bom, a dica dos professores é bom que tu faça coisas boas para criar méritos, para continuar num círculo virtuoso, e que tu não faça coisas ruins, porque isso eu lembro que foi uma das poucas coisas que eu curti escutar da Monja Coen. A Monja Coen não faz muito meu estilo de budismo, assim, mas acho ela sensacional, né? Que ela disse assim, é como se tu desse imprints no universo, é como se tu desse imprints nisso que a gente chama de akasha, que a gente estava falando lá no outro curso lá. É como se tu desse imprints, né, nisso tudo que está acontecendo nesse nosso teatro. Então, aquilo imprinta, em algum momento volta, né? Então, assim, é bom imprintar coisas boas, né? Fala, Sabrina. Não, eu tinha duas perguntas. Uma em relação ao espelho, né? Que a gente acaba, até a Marili falou, a gente acaba às vezes se deparando com pessoas que nos incomodam, né? E até que ponto não é um reflexo nosso. Eu percebi que eu andei me afastando muito de algumas pessoas. Estou no momento mais introspectivo. Mas até que ponto, né, eu tenho que enfrentar isso de frente? E não, peraí, ninguém é perfeito, né? Ela, por exemplo, é minha amiga, tem as imperfeições, mas vamos lá, o que que eu preciso trabalhar com isso, né? Só que eu tô, na verdade, me retirando. Então, acho que eu tô perdendo um pouco da paciência, não tenho mais ah, vontade de conviver, então me afasto. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muitas amizades de verdade, assim, da época lá da escola, né? São poucas amigas que eu tenho de agora, minhas amigas são da vida. Mas tem algumas coisas que estão me incomodando. Então, até que ponto eu preciso? Não, vamos resgatar isso, vamos trabalhar. Os Eu, na verdade, professores, sim, não pode falar. eu, na verdade, estou me retirando, né? E eu ia fazer uma outra Deixa pergunta. eu responder essa, senão não vou conseguir, porque aqui eu só tenho o Tico e o Teco, né? Sabe que os dois têm que trabalhar. Essa é uma pergunta que a galera faz direto em retiro, sabe? Principalmente retiro de meditação, que tem grandes professores, isso é meio um senso comum. Até porque no yoga, Patanjali diz claramente lá no início, yamas e niyamas, deixa a tua vida organizada, foge das confusões e daquilo que te atrapalha, para te poder ter calma, para poder praticar e ficar melhorzinho. E os grandes professores falam a mesma coisa, eles dizem assim: tu entra num retiro lá de 6 meses, fazendo práticas, meditando, mantras, não sei o quê. Sai do retiro, encontra uma pessoa, família, não sei o quê, amigo, sente raiva, quer que a pessoa morra, não sei o quê, é tudo de ruim. O retiro não funcionou? Não, não é isso. É que às vezes a gente tem alguns obstáculos que precisa mais do que um retiro de 6 meses, precisa mais do que a gente faz aqui, práticas de yoga, um pouquinho de meditação, entende? Então, assim, não tem problema nenhum se retirar um pouco e ter a humildade de saber que não dá conta daquela situação. Eu estou falando isso, isso não são palavras minhas, isso eu ouvi de um grande professor de meditação. Não tem problema nenhum você fugir um pouquinho, porque eu não dou conta daquele parente, daquela pessoa, daquele chefe, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sou humilde de dizer, olha, eu não dou conta, eu realmente ainda tenho raiva, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho inveja, eu tenho ciúmes. Se eu me colocar naquela situação, eu não vou ficar legal e ainda sou capaz de criar karma. Essa coisa de espelho não é a linguagem do yoga, tá? Não significa, porque para o yoga não tem essa coisa de espelho, não é assim que tu tá vendo o que tu é. Não, não é isso. Às vezes tu não é aquilo, mas tu tá vendo mais as coisas negativas
porque a tua mente está mais treinada a ver as coisas negativas, entende? Tu não consegue ver 1 milímetro de uma coisa boa numa pessoa que tu ache muito arrogante, entende? É mais ou menos o ângulo que tu pega de visão, assim. Então, a mente tem um foco que tu olha aquela pessoa e tu só consegue ver todos os defeitos dela, assim, vem numa escada. Se num dia muito bom da tua vida, que alguma coisa muito boa aconteceu na tua vida, seja o que for, tu conseguir ter assim 2, 3 minutos para olhar de novo aquela pessoa, tu vai ver que tu não vai achar tanto defeito. Tu vai olhar e vai dizer, mas até que ela não é tão ruim assim, ela até é boa para não sei o quê. Alguma coisa, a maioria dessas pessoas comuns como a gente, né? Eu digo comuns assim que não somos assassinos e nem políticos, vou falar isso também. A maioria das pessoas assim normais, a gente tem coisas ruins e tem coisas boas. Todo mundo tem alguma coisa boa, nem que seja cuidar de um gato, de um cachorro, qualquer coisa. Enfim, planta, enfim. Então, assim, não é que a gente seja aquilo, entendeu? Não é porque, uma pessoa que é muito muquirana. Por exemplo, eu venho de uma família de italianos. Nossa senhora, eles comem massa com sardinha assim, ou com salsicha por 10 anos, mas eles não vendem um porco no sítio, entendeu? Então é aquela coisa assim, agarrado no T. Italiano é muito assim, né? Sofreu muito, veio muito pobre para o Brasil, aí os italianos são tudo mão de vaca. Eu não sou uma pessoa mão de vaca, muito por cima, pelo contrário, sou muito gastadeira, adoro dar presente, aquela coisa toda, gasto o dinheiro que eu tenho. Quando eu olho as pessoas que são mão de vaca na minha família italiana, aquilo me retorce o estômago, sabe? Eu acho uma perda de tempo deixar de comer uma comida boa, não precisa comer lagosta, mas de vez em quando come bem, pode até cozinhar em casa, não precisa ir em restaurante caro, mas ficar poupando para sempre ter, cada vez ter mais, ter mais coisas, sabe? Então, assim, eu olho aquilo me incomoda, mas eu não sou aquilo, muito pelo contrário, sou muito diferente, mas eu olho aquilo me incomoda. E eu, de vez em quando, me afasto e digo, olha, não dou conta, se eu continuar aqui vai dar ruim. Aí, de vez em quando, quando eu estou muito bem, eu vou lá, interajo com a família, com as pessoas, e a gente fica esperta nesse caso, sim. Então, não tem problema nenhum. Qualquer professor vai te dizer isso. Quando tu sentir que tu não dá conta, é melhor do que nutrir um mal-estar interno, tu te afasta um pouco, depois tu volta, depois tu vem, depois tu volta, não tem problema nenhum. Carla, mas é esse o problema daqui da onde eu moro, é um dos problemas, né, dela. E as atitudes, assim, nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, mas por que que eu tô, né, acabei morando aqui? Porque será, isso não tá em mim, eu não sou assim. Só que eu não, eu ficava tentando entender assim, por que que eu parei nisso, né? Por que que eu tô Porque, convivendo com uma pessoa? porque tem um karma. Aí a pessoa vai dizer assim, essa droga desse karma aí é desculpa para tudo. É verdade, é desculpa para tudo. Essas coisas que a gente não consegue entender. Por que que uma criança de 1 aninho teve um câncer no cérebro e morreu horroroso? Porque tinha um karma, então aquilo surgiu. Então não é que tu seja como essa pessoa para o yoga, né? Não é isso, mas que tem um karma, se tem sementes, aquilo, se tu irrigar, surge. Tem um karma aí, tem coisas boas e tem coisas kármicas. Todas as nossas relações, até as nossas aqui, a de nós três, são relações kármicas, gurias. A gente tem ligações de outras vidas, porque no meio de 5 milhões de pessoas nesse Brasil, nessa cidade, nesse Instagram, a gente se cruzou. Porque tem um monte de gente que a gente cruza na rua e, ó, a gente não consegue nem lembrar se estava de verde, de preto, se era mulher ou se era homem. Hoje, então, é mais difícil ainda de saber se é mulher ou se é homem. E por que que com outras pessoas tu cria uma intimidade? Existe uma ligação kármica. Não significa que seja uma coisa ruim,
Pode ser que a gente tenha feito muitas coisas boas em outra vida, a gente se reencontrou e vai continuar os nossos estudos, vai continuar se Exato. ajudando, vai continuar trocando, entendeu? Mas É. existe uma ligação. E aí tu vai dizer assim, mas então eu nunca vou me ligar com uma pessoa nova? Vai, só que tu tem que abrir os olhos, é o que eles dizem assim, tu tem que dar nascimento para a pessoa na tua vida. Então tu tá passando na rua, eu me lembro até hoje que eu estava fazendo esse exercício, eu estava lá em Porto Alegre e fui num supermercado que eu nunca tinha ido, ali na Estrada do Forte, porque eu ia alocar uma sala ali na Estrada do Forte, isso bem no meio da pandemia, aí a gente desistiu. A gente ia alocar uma sala que tinha ali bem legal para montar uma escola de yoga. E eu aproveitei, atravessei a Estrada do Forte e fui no supermercado que tem ali, bem no alto assim da Estrada do Forte, perto do banco de óleos ali. E aí eu lembro que eu estou saindo com a minha sacolinha assim e vem vindo uma senhorinha assim, me lembro até hoje. E aí tinha um poste na calçada e os carros estacionados no supermercado e a gente acabou dando de cara na esquina, assim. E eu me lembro que eu olhei bem para o rosto dela, sabe? E eu me lembrei do professor falando isso, dá nascimento para a pessoa, enxerga a pessoa. E eu me lembro que eu olhei para ela, não falei nada, mas eu olhei. Eu vi, porque às vezes a gente dá de cara com as pessoas. Eu aqui no prédio, o prédio é gigante, eu pego o elevador e desço, eu nem sei com o que é que eu estou pegando, nem sei se que andar que a pessoa desceu, né? E eu olhei para a pessoa. Então, com aquela pessoa, tu tem uma ligação, tu deu um nascimento para a pessoa, tu olhou para a pessoa e botou aquela pessoa na tua vida. Pronto, dali para frente, até a iluminação, tu tem uma ligação kármica. As nossas ligações kármicas mais fortes são com as pessoas que a gente tem mais relacionamento. Normalmente a família, relacionamentos de marido, companheira, enfim. São as relações kármicas mais fortes, filhos, é isso aí. Eu ia dizer que uma prova disso, que em 2017 ou 18, eu estava trabalhando para uma terapeuta em Porto Alegre e ela ia dar um curso lá em São Paulo. E eu estava fazendo trabalhando por troca dos cursos. Daí ela falou: é a última turma que eu vou dar esse ano, se tu quiser. Daí, tipo, era o último nível que eu tinha que fazer de registros akáshicos. Aí eu falei: bom, se tiver que ser, eu vou olhar a passagem. E eu achei por 300 pila, ida e volta. Aí, na época, eu fui. E eu tenho uma amiga em Campinas, que estava em Campinas na época, fiquei com a minha amiga. Resumo da história para vocês saberem. Cheguei lá no curso, todas, não todas, mas própria professora eu descobri que era uma relação kármica do passado. Eu tinha três colegas, uma que foi meu marido, outra que foi minha esposa, e outra. Acho que era isso, marido, esposa, e a professora era uma que era um homem que fazia magia, que se envolveu com uma dessas do meu marido. Ah, e a outra era o meu pai, no, em vidas. Tinha três que era da mesma vida e uma outra que era minha esposa, que eu fui marinheiro numa vida. Uma coisa bem maluca, assim, olha, eu fui sair daqui, fui a Campinas para vivenciar isso. Bem louco, e a gente ficou super amigas e coisa e tal. Mas é isso aí, comprova o que tu tá falando, assim, né? Os professores têm uma metáfora que é um pouco difícil de entender, mas eles dizem assim: todos os seres já foram tuas mães. Aí tu diz, cara, para dizer a quantidade de vida que a gente teve, a quantidade de ligação que a gente tem com os seres. Então, eles dizem assim: pensa que todos os seres já foram tua mãe uma vez. E tu diz, eita, confusão do caramba, né? Sem contar as outras relações, né? Mas é para dizer a teia que a gente vive, né? Tu tinha outra pergunta, né, Sabrina? Sim, tinha outra, mas agora tem outra coisa para falar, eu vou me controlar. Não precisa se controlar, não. Adoro. Gurias, então falando em karma, eu tenho gato e tem cachorro também, mas gato foram meus primeiros animais de estimação e eu tinha gato de 20 anos. Eu morava em apartamento e tal, aquela coisa, daí eles não saíam, eram mais isolados, castrados, enfim. E aí no final desse ano, sim. É, eu tive que sacrificar duas gatas. Elas estavam no final da vida. E aí eu tenho uma velhinha ainda, que tá aí beirando 20 anos, também não tá cega. Mas enfim, resumindo, eu moro aqui quase na entrada de Montenegro.
Não chega a ser bem na beira da faixa, mas eu enxergo a faixa. E aparecer, eu prometi que eu nunca mais ia pegar gato, aquela coisa toda que a gente se apega. Mas nesse tempo todo aí, apareceram acho que 4 gatinhos, filhotes aqui em casa. E eu tenho 3 cachorras de rua que eu adotei, que são eu chamo de mamuta, que elas são enormes, assim, bem grandes. E eu não sei como que esses filhotinhos entraram aqui, eu resgatei, sempre a mesma história. Eu resgato, eles ficam um tempo, a gente cuida, leva no veterinário, castra, e eles somem do nada. Eu vim da praia agora terça-feira e eu tinha uma filhotinha, até postei uma foto dela no tapetinho do de yoga. Aham. Cheguei em casa, ela não tava, sumiu. Procurei por tudo para ver se não estava morta, porque um deles apareceu morto. Acho que foi atropelado. Gente, então assim, é uma coisa que eu não sei explicar. E eu vou dizer, não quero mais agora filhote, não quero mais gato. É capaz de aparecer de novo. Eu não sei o que que é isso. Eles aparecem do nada, somem do nada. É karma. É karma, é karma. E é isso, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, né? Por que que acontece, mas provavelmente é um karma. E daqui a pouco até tu vê, tu ficou cuidando 20 anos dos outros gatinhos, agora tu cuida alguns meses e eles somem. Talvez até seja o final desse karma, entende? Porque cuidar também às vezes custa uma energia, né? Então, assim, o karma está se desfazendo, tu já não precisa mais cuidar 20 anos, né? Cuida alguns meses e foi. Daqui a pouco vem de novo um definitivo, né? Então, assim, o bom do karma é que ele acaba. Essa é a melhor parte. O karma acaba, né? Claro que às vezes demora um pouco, mas ele acaba e, enfim, é isso, né? Tinha mais uma pergunta? Ou tu queria falar outra coisa? Sim, tinha falado sobre as práticas espirituais, que quando a gente tem, né, isso, prática espiritual, o karma fica mais, como se diz, exacerbado, Não, ele vem mais rápido, ele acelera. Ele e vem quais mais, são, ele vem mais rápido, mas ele vem menor. e o Então, que seriam assim, essas práticas é espirituais? o que a gente faz. Yoga, meditação, tai chi chuan. Quando tu tá numa busca espiritual, qualquer prática, quando tu te abre para isso, porque vai havendo uma purificação do karma. E se tem alguma coisa que tu não consegue purificar com a tua prática de yoga, de meditação, de mantra, de rezar, de sei lá o que que tu faz, aqui no nosso caso é yoga, meditação e mantra, né? Se tem alguma coisa que não dá para purificar totalmente, aquilo vem de uma maneira menor, entende? Então, às vezes, a gente nem deveria reclamar de uma dor de cabeça, de uma dor no pescoço, de uma dor no ombro, como a Marili tem, de uma dor na lombar. Claro que a gente reclama, eu reclamo pra caramba, né? O Daniel aqui me aguenta, me trata, porque é acupunturista, então ele me trata. Mas, na verdade, às vezes seria uma coisa muito maior que está se manifestando numa coisa pequena, numa unha encravada, que já é uma coisa que incomoda pra caramba, mas daqui a pouco ia ser uma trombose, que virou uma unha encravada, ia ser não sei o quê, entende? Então, o karma, ele acelera, mas ele atenua. É como se tu atravessasse uma floresta espinhosa mais rápido e com uma roupa que te proteja. Só que às vezes ainda arranha alguma coisa, entende? Não é 100% assim, a gente dificilmente consegue. Então, às vezes ainda dá umas arranhadas, umas doídas, assim, mas tu vai te livrando dos karmas. Quando as outras pessoas não, as outras pessoas, infelizmente, eu falo isso infelizmente, porque eu penso até na minha filha até curte o budismo assim, mas bem de longe, né? Yoga ela não faz, e aí eu digo, infelizmente, coloca minha filha nisso, e infelizmente tem uma vida maravilhosa, é uma menina incrível de sucesso, eu tive muita sorte com a Maitê, mas ela está, por exemplo,
surfando no mérito que ela tem de uma outra vida. Então, tem uma vida muito boa, um emprego muito bom, um relacionamento muito bom, é inteligente, é bonita, tudo, tá tudo certo na vida dela. Mas, assim, ela ainda não tem uma busca de o porquê tudo isso, né? Então, assim, ela tá indo, né? Ela tá à mercê de qualquer karma, entendeu? Que ela tenha. E todo mundo tem karma. A qualquer momento pode surgir uma coisa. Eu sempre falo para ela, ó, tu te liga, que tu tá com mérito, desde o teu primeiro emprego foi um emprego incrível, o segundo foi sensacional, o terceiro também é bacana pra caramba. Então, assim, mas tu te liga que isso é uma fase boa, que daqui a pouco pode passar, que daqui a pouco pode dar ruim, que pode ser na outra vida. Então, continua sendo uma boa funcionária, continua trabalhando bem, continua ajudando as pessoas para que tu crie mérito para que isso se mantenha, senão tu vai só surfar nisso e isso vai acabar, entende? E aí, Isso faz E sentido. isso, Opa, desculpa, opa, pode falar. e isso tem alguma coisa a ver em relação às práticas de liberar energia? Que quando a gente começa a praticar, a gente vai liberando energia, tem a ver com isso? tem a ver com isso, exatamente. Tem a ver com isso. Tem a ver até com as curas que tu faz com a Ayurveda, com os tratamentos que tu faz com a Ayurveda. Tu bem ou mal, tu tá limpando o corpo, tu tá limpando a tua mente, tu tá, sabe, te medicando, te tratando, aquilo vai atenuando tudo. Sempre tem a ver. Então, isso vai liberando, vai liberando, vai liberando a mente. Eu tive um professor que uma vez num retiro, o professor é o Lama Alan Wallace, e ele disse assim, coisas ah, na tua vida, fora do teu corpo, vão acontecer. E aí ficou todo mundo assim, né? Mas como assim? Agora isso aqui virou um sei lá o quê, né? Não é só a minha dor de cabeça, não, é disse assim, coisas no âmbito externo, assim, sabe? De quebrar carro, de não sei o quê, de nananã, vão acontecer, mas vão acontecer de uma forma mais suave do que realmente seria. E ficou todo mundo muito chocado, assim, né? Ninguém gosta de fada, essa palavra de karma, assim. Primeira vez que eu escutei isso, eu não gostei muito. Digo, "Ih, vai acelerar, mas eu já estou cheia de karma, vai piorar, então a situação vai ficar um negócio horroroso, né? Mas na verdade, não, assim, provavelmente ia ser muito pior, né? Só que a gente nunca consegue imaginar o quanto pior vai ser, né? A gente fica dentro daquela nossa bolha, já está horrível, pior não tem como ser, não. Sempre tem como ser pior, né? O pior é que sempre tem como piorar a situação, né? Eu Então, penso nisso, sabe? Porque eu também, uma coisa atrás da outra. E aí, sabe como que eu me convenço? Eu digo assim, não, eu sou muito grata, mas assim, eu não digo da boca para fora, eu sinto mesmo às vezes, muito forte isso. Eu digo, nossa, eu agradeço a minha alma por eu estar nesse estágio agora, de eu conseguir tocar, eu conseguir ver, de eu estar fazendo a caminhada espiritual, meu desenvolvimento. Quer dizer que numa outra vida, se eu sair daqui já, eu já vou estar num outro nível, pelo menos isso, entendeu? Isso que eu digo para mim mesma, assim, sempre, né, com as coisas todas que vão acontecendo. E uma coisa que a Sabrina falou antes do que eu lembrei que eu fiz uma nota ontem que tem um encontro que eu tenho, né, também de um autotrabalho com um grupo que ela disse assim, porque uma das gurias adotou uma cachorrinha que ficou no portão dias e dias e dias. Aí ela disse, cai bem com o que a Carla estava falando, para a gente não se apegar, que ela falou assim, ó, que na verdade o amor de verdade, né, porque os animais eles não precisam de nada, eles têm tudo do pai, né, do universo, eles têm tudo. Então ela disse assim que o amor de verdade é sem propriedade, sem apego. Aí está o amor entra, o amor sai, tudo é um movimento, nada é nosso, né? A luz é que é. Então, assim, na verdade é isso, de deixar que foi o que a Carla falou, vieram, aí sumiram, mas tu fez deixar essa, né? Porque eles não dependem, na verdade, de nós, senão a gente se apropria deles, quer
já não é o amor, porque tu toma conta daquilo ali como se fosse teu, não, ele precisa, não, ele não precisa. Então é bem dentro disso que tu estava falando. Eu lembrei, fui olhar, porque eu fiz uma nota referente a isso, o que que é o amor de verdade, né, e tudo. Desculpa, só complementando. Não, não, eu adoro que vocês falam, senão eu fico que nem uma Ai, foi lindo. é, eu fico que nem uma papagaia aqui falando. Os grandes professores dizem, eu sempre falo essa frase, né? Porque para vocês não acharem que é coisa minha, porque a Carla aqui, na minha cabeça, não tem muita coisa boa, não. Eu só escuto e repito o que os professores falam. Eles dizem que o amor verdadeiro é aquele amor que só quer a pessoa feliz. É bem simples. A pessoa ou o ser, é só isso. Esse é o amor verdadeiro. Quando acaba os relacionamentos, eu tenho um amigo que brinca e diz que quando a gente se separa, é que a gente conhece a pessoa. E é verdade, assim, porque quando a gente realmente se amou, e quando existe, porque pode existir um amor, mas não existe mais a vontade de estar com a pessoa, né? Seja homem ou mulher. A gente simplesmente quer partir para uma outra relação, quer ficar sozinho, sozinha, enfim, seja o que for. Mas se existe o amor, existe um amor que é um amor de amizade, que é um amor de sei lá o quê, de companheirismo. Talvez não seja mais um amor para ser teu parceiro sexual, seja o que for. Então é isso, assim, tu quer ver a outra pessoa feliz, né? É difícil, né? É super difícil, né? Eu me lembro que quando a minha filha, vocês não têm filhos, mas quando a minha filha saiu de casa, ficou todo mundo assim, e agora tu vai sofrer, que ela queria porque queria morar sozinha. E eu fui lá, ajudei ela a escolher o apartamento, ela alugou um apartamentinho que ela está até hoje ali na Menino Deus, super bem. E eu fiquei super feliz, sabe? Eu fiquei super feliz. Eu não senti assim o tal do ninho vazio. Não senti isso aí. Eu via ela feliz, sabe? Eu tentei ajudar alguns momentos que ela ficou assim meio tristinha e tal. Não é fácil morar sozinha, né? Quem já morou sozinha sabe. O marido mora sozinho ali. Mas não, sabe? E eu vejo assim que quando eu fiz a opção de vir para o Rio de Janeiro, eu perguntei para ela, mesmo ela não morando mais comigo, eu digo, Maite, e aí, como é que é isso para ti, né? Porque ela não tem pai, a Maite não tem pai, então não ia ter a mãe próxima, né? E eu disse, e aí, tudo bem? O voo é 1h45, só é caro. Eu consigo chegar aqui em 2h30, 3 horas eu estou em Porto Alegre. Mas a gente vai gastar uma grana, que passagem em cima da hora é uma fortuna, mas é bem rápido. E ela disse, não, mãe, tranquilo, super tranquilo. Então eu vi nela que ela queria me ver feliz do que me deixar em Porto Alegre, né? Longe do Daniel, aquela coisa toda, e, enfim, né? Morando no frio, que eu não gosto. Eu sei que eu vou ter o karma de voltar para o frio um dia desse. Bom, para a gente terminar aqui, guria, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Flor de lótus, né? A gente tem flores de lótus em tudo que é lugar, né? Anel, corrente no quadro, eu tenho na sala e tal. Essa é uma das explicações da flor de lótus, tá? Existem várias, essa é uma delas, mas tem a ver com essa questão que a gente estava falando agora de compaixão, do que nasce de uma mente mais aberta, mais compassiva. Então, as raízes da flor de lótus se coloca no lodo, né? Na lama. E eles fazem um paralelo que esse lodo, a lama, é o sofrimento. Então, às vezes, um momento de sofrimento na nossa vida, ou a gente vê o sofrimento de outras pessoas, é a motivação para que grandes qualidades, grandes habilidades surjam em nós. Então, realmente, às vezes, o sofrimento, ele é a raiz de uma flor de lótus. O talo que vem na água, né? Porque a flor de lótus bota as raízes lá embaixo no lago, e o talo vem na água, são as lágrimas. Então, às vezes é dolorido, às vezes a gente chora mesmo. A flor nasce da sabedoria, de a gente conseguir olhar profundamente a vida. Então, a gente olha profundamente o que acontece com a gente, com os outros, e daí surge a sabedoria de viver de uma maneira mais ampla, né? Não tão ligada só nesse nosso eu, nesse nosso ego.
As pétalas é a maneira como você se move no mundo. Então, as pétalas da flor de lótus são as coisas que a gente faz na nossa vida, são os meios hábeis que a gente cria. Então, por exemplo, a Sabrina cuida dos gatinhos de rua, pegou cachorro, ajuda não sei quem, cuidou de não sei quem, ajuda não sei o quê, a Marili ajuda não sei aonde, não sei o quê, eu ajudo não sei o quê. Então, a gente cria habilidades, e às vezes as habilidades é realmente sentar e estudar alguma coisa, vai ser médico, vai ser terapeuta, vai fazer um curso de não sei o quê, a gente como é que se chama? Perdi a palavra agora. Se instrumentalista, né? Se coloca com ferramentas para poder ajudar os outros. E isso, às vezes, nasce de um sofrimento, que pode ser nosso ou que pode ser de outras pessoas. O último slide é o Mani Padme Hum, aí eu de meu lado budista, isso aqui são letras tibetanas, né? O Mani Padme Hum, que na verdade seria Om Mani Padme Hum, se fosse, são letras budistas, mas Om Mani Padme Hum é sânscrito. Ele é o mantra da compaixão. Então, assim, muitas pessoas, ele é um mantra que trabalha bem chakra do coração, assim, sabe? Não é da linha do yoga, né? Ela é de uma linha realmente budista, mas como é um mantra super conhecido, eu quis colocar ele para fechar o nosso assunto de hoje. Aí, só para a gente terminar, 1 minuto a mais, eu quero compartilhar uma outra coisa com você, só para deixar uma pulga atrás da orelha. Vocês estão vendo o slide verde agora? Não? Oh, caramba! Ah, peraí que eu tenho que fazer aqui. Peraí que já vamos ver. Só um pouquinho. Queria só mostrar isso aqui para vocês, que a gente falou de muitas coisas boas. Ó, aqui no 30º Sutra do Yoga Sutra, que é o livro de base do yoga, ele fala de obstáculos para a prática, doença, inércia, dúvida, procrastinação, preguiça, anseio, poderia ser ansiedade, percepção errada das situações, incapacidade de alcançar estágios mais sutis, são os obstáculos para uma prática espiritual. Eles são, sem dúvida, fatos que existem no funcionamento da nossa mente. O aspirante espiritual sincero deve se dar conta que, no decorrer da prática, esses obstáculos inevitavelmente aparecerão. Observa-se com muita frequência o aspirante espiritual se descuidar da sua vida cotidiana. Isso também é um engano. Significa que tu não deve largar e abandonar as tuas atividades do cotidiano, teu trabalho, teu relacionamento, para viver uma vida espiritual. Só se tu vai virar um monge, vai morar na Índia ou num ashram aqui no Brasil, que eu acho que até tem em Santa Catarina. Tem lá para cima também, perto de Brasília, Minas, eu acho que tem também. Se tu não vai fazer essa opção, tu vai levar a tua vida normal, mas tu percebe que isso aqui são obstáculos que surgem para todo praticante, não é só para gente. Preguiça, ansiedade, inércia, dúvida, doença é um obstáculo, percepção errada da prática, querendo assim logo ter frutos, sabe? Logo, enfim, sei lá, que nem eu entrei agora no Instagram, yoga para emagrecer. Poxa, yoga para emagrecer? Tem outras coisas para fazer para emagrecer, né? Não yoga, né? Então, essas percepções erradas são questões que surgem para todo mundo. Tudo bem, amores? Vou deixar vocês descansar, então. Amanhã às 7 horas a gente tem aula. Se vocês quiserem vir, fala. Eu vou estar na aula. Bora lá, Sabrina. Nada de Se eu preguiça. não procrastinar, eu irei. Não, vou sim. Olha só,
Sabe que tu estava falando desse negócio do yoga para emagrecer. Tem tantas coisas distorcidas, né? Às vezes tu vê o reiki, por exemplo, uma coisa simples, o reiki por si se basta, que já dizia o meu mestre lá. Depois fiz lá contigo também o movimento, um monte de informação, né, Carla? E as pessoas têm, tu pode ver assim, ainda tá naquela mentalidade da magia, tipo esse símbolo com aquele, eu quero tal resultado. Sabe assim, é tipo isso, o reiki para isso, o reiki para aquilo. Não precisa, o reiki por si se basta, sabe? Tipo assim, é nessa linha também, o yoga para isso, o yoga para aquilo, sabe? É a coisa do humano querendo ter resultados com a história da pílulazinha, do comprar o acesso mais rápido. E é quase como uma magia, né? Tipo assim. Até tu pensar no outro, às vezes é uma magia, né? Dizem que tu. Pode, ó, eu não vou mentir para vocês. Tu pode usar, por exemplo, quando a gente falou dos mantras, espero que vocês tenham feito o tema de vocês de deidade. Se não fizeram, não tem problema também, porque eu já tenho assunto para falar no lugar do tema de vocês, porque eu sou precavida. Mas tu pode, por exemplo, usar mantra para o Namah Shivaya, que é para obstáculos, e daqui a pouco é um obstáculo financeiro. Sim. Então a gente usa assim, porque o relativo não está separado do total, entende? A nossa vida da Carla não está separada do universo. Então, Ah, às mas vezes, sabe o que que eu questiono? Isso não nos tu que está no budismo, isso não nos manteria na ilusão? Sabe, isso que eu fico me questionando. Não não, continua sendo. não, porque tu tem que criar, depende de como tu olha isso. Se tu olhar toda a nossa vida como um sonho, mesmo sendo um sonho em um teatro, é melhor tu ter uma situação boa de vida para poder praticar do que tu ter uma situação muito desafiadora. Tem um professor maravilhoso que eu tomei uma iniciação. Vai lá, Sabrina. Daqui a pouco a gente já Ah, vai. tá. Beijo grande. Desculpa. Tem um professor Oi. maravilhoso que eu tomei uma iniciação que se chama Lama Garten, e ele passou 20 anos num campo de concentração na China, quando a China invadiu o Tibete. E para ele disse que foi o melhor tempo da vida dele, mas quem consegue dizer isso, né? Porque foi o Isso. tempo que ele mais praticou, mais meditou, mais fez todas as práticas budistas. Mas, assim, a gente pode sim usar para ajeitar a nossa vida, entendeu? Mas não desse jeito, assim, usar yoga para emagrecer aí também, né? Mas dá para a Uhum. gente usar um pouquinho. Tu pode focar, poxa, eu quero ter mais prosperidade. Eu quero que a minha vida financeira, eu quero que esse karma termine, eu quero que as coisas fluam, eu quero um relacionamento bom, eu quero não sei o quê, para que a minha vida tenha mais estabilidade e que eu possa praticar de maneira mais tranquila. Pode sim, pode usar, não é pecado, entendeu? Não existe isso aí. Agora, com a motivação de ter mais tempo de calma e tranquilidade para poder fazer as tuas práticas, né? Não, só que a galera, eu quero ter grana só para ir para Miami comprar, entendeu? Aí é que não Hum. é legal, né? Aí assim, aí é maia. Aí perpetua a ilusão. Mas tu querer Isso, coisa. fica dando voz ao sistema. A mesma coisa, por exemplo, que eu estou oferecendo as terapias, por exemplo, que esse é um bloqueio que eu tenho. O do jeito que virou o negócio de venda, tu saiu de um sistema, mas tu perpetua ele de outra forma. Tipo, o sistema de se vender, de vender um pedacinho do céu, a cura, eu tenho todas as respostas para ti, quando não é. É um caminho de autorresponsabilidade, autoconhecimento, é para esse lugar, só é a ponte, né? Mas não dizer que tu tem a resposta e que tu tem a solução. Mas tu pode te colocar num lugar de ajudar as pessoas a resolver os pequenos problemas, como, por exemplo, uma podóloga trata uma unha encravada, entendeu? Não tem problema nenhum ser podóloga e tratar as unhas encravadas das pessoas. Tu é uma boa professora de yoga e tu faz as pessoas relaxarem na tua aula. Tu é uma boa aplicadora de reiki, uma boa reikiana, e as pessoas saem numa vibe boa
da tua sessão. E não tem problema nenhum isso, porque tu vai bem ou mal, tu tá fazendo bem para a pessoa, sabe? É que nem um motorista de Uber que te pega no teu lugar, te larga no lugar, é um bom motorista, sabe? Não tenha esse pudor, esse é um pudor que a gente tem, assim, mas a gente pode sim vender, não, eu vou ajudar tu a ter uma vida melhor para que tu consiga transcender. Essa coisa que a gente quer Eu quero acabar com o ego, transcender isso. porque essa coisa, eu tenho uma professora maravilhosa que se chama Jetsuma Tenzin Palmo. Ela ficou 12 anos numa caverna de retiro, é uma londrina. E ela diz assim: precisa ter um ego bom para poder destruir o ego. Se a pessoa está muito escangalhada, a pessoa está muito destruída, sem casa, sem comida, sem relacionamento, sem trabalho, sem dinheiro, sem saúde, ela não tem como fazer qualquer prática de querer transcender, ela mal consegue sobreviver. Então, a pessoa tem que ter uma vida boa, organizada, para poder depois ir soltando todo esse apego a essa vida boa. Não tem problema nenhum ter uma vida boa e organizada. O problema é só querer ter isso. Essa é que é a questão. Mas tu ter uma vida boa e organizada para depois ir soltando é mais fácil, sabe? É mais fácil. Então, Sim, é verdade. Quem está lá na miséria, numa África, ou não tem chance vai ter, a nenhuma. não ser a tua barriga roncando e tu. É Exatamente. verdade. Depois tu me passa o link dela, não precisa Passo, ser hoje, quando tu lembrar. passo, passo. Gratidão, tá, Carla? Beijo, beijo. Até amanhã. Até Beijo. amanhã. Bora lá. Beijo.